boa noite e toda a gente seja bem-vinda à quarentena ao vivo, da Quarentena Climática, que é o programa do Climáximo e da Greve Climática Estudantil, que já vai neste momento no seu 46º dia, ou coisa parecida. E hoje estamos a falar, hoje é o 25 de Abril e, portanto, é o dia em que vamos aproveitar para falar exatamente sobre revoluções e sobre o 25 de Abril em concreto, e para isso convidámos o Mário Tomé, também conhecido como Major Tomé, apesar de ser Coronel Tomé. Sem jagunços, sem jagunços. e que obviamente foi um capitão de Abril, esteve bastante envolvido em todo o processo, desde que chegou a Lisboa, mas mesmo antes de chegar a Lisboa, quando era militar, e que esteve bastante ativo até ao final, e que depois acabou no 25 de novembro até por ser detido e teve preso quase quantos meses estiveste preso? Não é? Estive preso desde 26 de, abril, de novembro? novembro até 23 de abril. Ok. Libertaram-te para no 25 de abril não estares... Foi a última a sair. Yeah. Então, e a Alice também está aqui connosco. Vamos fazer mais uma conversa do que propriamente uma entrevista. O Tomé faz-nos o imenso favor de partilhar connosco essa experiência e Não outras é reflexões nenhum, também. Não há favor nenhum. Mas agradecemos na mesma. E queria começar por fazer-te algumas perguntas que não são bem uma entrevista, mas para irmos direcionando o que é que se passa contigo, Tomé. Espero que estejas aí. Já voltaste. E era um bocadinho para perceber algo que falamos relativamente pouco quando se fala no 25 de Abril, que é um contexto mais alargado antes de acontecer a Revolução. Houve muitas outras coisas a acontecer na década anterior, até mais do que isso. Como é que foi evoluindo a situação nos anos anteriores, na década anterior, se calhar até no final dos anos 50 já havia muita coisa também a acontecer, e se era uma coisa que era palpável, se sentia que havia fragilidade e que havia a possibilidade de mudar as coisas quando há intenção e ação nesse sentido. Eu acho que podemos reportar o início disto tudo às eleições de 58 de Humberto Delgado. Eu costumo dizer que Humberto Delgado foi o primeiro capitão de Abril. Humberto Delgado, Humberto Delgado era um homem, era um general de grande prestígio da Força Aérea, foi ele que formou a TAP, foi ele que tratou da base aérea dos Açores e da cedência ao Reino Unido e depois aos norte-americanos durante a guerra. Não te preocupes. Desculpem lá. É o vírus, vai-te devorar. E então, o Humberto Delgado, quando é a campanha dele, Salazar temeu muito nessa campanha, e com razão, que mobilizou milhões de pessoas e que culminou numas eleições que depois foram defraudadas pelo regime e que ele tinha ganho, obviamente, e que houve uma chapelada monumental, cósmica quase, e ele foi apresentado como perdedor das eleições. A partir daí, Humberto Delgado, gostasse ou não gostasse, há aquele momento quando lhe pergunta, aí começa de facto a força e o prestígio dele perante o povo, é quando numa conferência de imprensa, a preparar a campanha, no Café Chave de Ouro, quando os jornalistas lhe perguntam, Sr. General, o que fará em relação ao Sr. Presidente do Conselho? E ele imediatamente diz, obviamente demito. Isso foi uma palavra de ordem absolutamente, foi uma íscara, foi uma fagulha para o povo imediatamente ver que tinha ali uma hipótese de acabar com o regime. A seguir é isso, o Delgado, gostasse ou não, ficou objetivamente, se não estava envolvido com a oposição mais radical, e a oposição começou a contar com ele.
Entretanto, dão-se várias ações, já nos anos 60, que tiveram como elementos fundamentais o capitão Galvão, que desvia o Santa Maria, uma grande operação de propaganda contra o regime, sequestrou a população e a tripulação e foram a caminho do Brasil. Houve o Palma Inácio, que assaltou o banco da Figueira da Foz, houve a distribuição. Nisto tudo também estava sempre integrado o pai das nossas camaradas, Joana e Mariana, o Mortágua, o Camilo Mortágua, estava metido em todas. Depois, entretanto, também em 61, um grupo de generais. Aliás, a gente tem que perceber uma coisa: as forças, o regime fascista nunca foi um regime militar, não foi um fascismo apoiado militarmente. É evidente que as Forças Armadas eram o último pilar do regime, pela sua obediência ao Salazar, obediência estrutural, obediência hierárquica, mas dentro das Forças Armadas houve várias tentativas de golpe contra o Salazar. As Forças Armadas não eram totalmente dóceis em relação ao Salazar. E isso agrava-se quando, na Índia, quando o Nehru resolve avançar sobre as nossas colónias na Índia, Dio Damão e Goa e Nagar Haveli, e as forças que lá estavam, que eram absolutamente irrisórias para resistir a uma invasão, foram derrotadas, obviamente. Houve uma resistência mínima só para dizer que se disparavam os tiros, e foram todas feitas prisioneiras. E, entretanto, quando essas forças na Índia pediam, ainda na vaga ilusão de uma resistência, pelo menos simbólica, pediam armas e munições e material para militar, o Salazar mandou-lhes um barco cheio de chouriços e coisas parecidas. Isto conta-se, mas é verdade. E, portanto, a prisão do nosso destacamento na Índia e a forma como o Salazar, depois, quando eles foram libertados, os tratou como se tivessem traído a pátria. Esta pátria é sempre um fator de repressão sobre aqueles que depois são considerados traidores à pátria. A pátria é assim um símbolo um bocado para tudo, não é? A gente, quando foi para a guerra colonial, ia defender a pátria. Segundo eles diziam, iam defender eram os interesses, os grandes interesses económicos e de quem lá estava, os grandes homens das plantações e do cimento e do algodão e do chá, etc. Que eram os elementos fundamentais da repressão que impunham e eles próprios executavam através dos seus homens de mão lá e dos colonos, muitos colonos, a repressão sobre os povos das colónias. Houve 3 generais, por acaso, apetece-me dizer isto, por acaso os 3 eram, um era o pai da Graça, os outros 2 eram tios da Graça, eram casados com 3 manas, de Torres Novas. Normalmente a malta, naquela altura, a malta na tropa, que atrapiscava as meninas com bens ao luar. E eles casaram, foram 3 casais magníficos, mas toda a principal força militar estava nas mãos deles. O Botelho Muniz organizou aquilo e contava com a região militar de Tomar, em que um dos tios da Graça, o general Meire Cruz, era o comandante da região militar, que era a região mais forte do país, onde estava a unidade mais forte, tinha os carros de combate, M47, tudo aquilo, que era o campo militar de Santa Margarida, que era comandado pelo pai da Graça, e a Guarda Republicana, em que o outro tio da Graça era o segundo comandante. Portanto, e naturalmente que haveria outras unidades que estariam contactadas, daí não sei, mas a força militar principal do país estava nas mãos deles. E o Botelho Muniz, em vez de avançar com o golpe contra o Salazar, e demitindo logo e com a garantia de que estava sustentado pelas Forças Armadas e pela própria Guarda Republicana, vai falar com o Salazar a dizer: Sr. Presidente,
tem que se demitir porque nós queremos tomar conta disto e o senhor não pode continuar. É evidente que o Salazar, o Botas, como lhe chamavam, se calhar até disse, sim senhor e tal, e no outro dia quem estava demitido eram os 3 generais e quando chegaram às suas unidades já não tinham qualquer poder oficial, já não podiam atuar. Isto foi uma pena, mas entretanto... Isto foi antes, diz-me. Isto foi antes da tentativa de tomada do quartel de Beja? Foi antes. Não sei exatamente a data, mas foi em 61. Depois vem a organização do ataque ao quartel de Beja. O Humberto Delgado estava às quinta-via no quartel de Tavira à espera que resultasse para depois avançar e fazer uma proclamação ao país numa situação em que um movimento que o apoiou em 58, isto é 3 anos depois, quer dizer, não estava em movimento, passo o plenário, mas estava palpitante. Tudo aquilo que foi aquele movimento estava integrado pela massa popular, pela esquerda, pela oposição. Portanto, a vitória não seria complicada, porque o Humberto Delgado era uma referência simbólica de quem, em relação, para o país todo, principalmente na oposição, e não te estou a ver, alguma coisa aconteceu ou está tudo bem? Tudo bem. E o golpe de Beja meteu gente da oposição, da maçonaria, o Manuel Serra foi um dos homens importantes, agora não me ocorrem outros nomes, mas... já havia com bastante recorrência, muitas tentativas. Houve muitas tentativas. Umas mais rijas, outras menos rijas. Exatamente. Agora foste tu que desapareceste. Continuamos a ouvir-te muito bem, entretanto. Já estou. E então, o golpe de Beja, quem foi à frente para entrar no quartel de Beja, já não sei exatamente como, entraram no quartel de Beja, o Costa Ramos foi direito, à noite, foi direito ao gabinete do oficial dia, que é quem representa o comandante, para o prender e tomar em conta da unidade e depois seguir-se ao resto que estava programado. Só que o Costa Gomes, em vez de... Eu gosto muito do Costa Gomes, mas o Costa Gomes acho que teve uma pequena falha, foi considerar o oficial dia, que era o Calapés, era tenente, ou capitão, era tenente, o Calapés, em vez de o considerar como um inimigo, tratou assim como o adversário, como a gente no 25 de Abril fez com os comandantes, ou se o comandante ou alinha ou não alinha e tal, se não alinha fica presa. E ele, em vez de o abater ou de o aprisionar de uma forma radical, extensiva e tal, quando falou com ele, o Calapés puxou da arma e deu-lhe um tiro. Isso foi fora de combate, teve que ir para o hospital e depois foi preso. Portanto, aí falhou. É preciso notar que há muita gente, não sei se ainda, é pena as forças políticas, o PCP e tal, não se terem, havia lá homens do PCP, claro, mas não se ter empenhado enquanto partido nessa. O PCP tinha sempre algumas coisas assim de vamos lá ver como é que é e tal. E então agora, durante este tempo todo, houve discussões sobre se aquilo não seria uma aventura, etc. Na minha opinião, não era aventura nenhuma. A Europa que não apoiou Portugal quando podia tê-lo feito a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que os fascismos tinham sido derrotados e aqui havia ambiente com o apoio da Europa para acabar com o regime, o regime dava-lhe jeito e não fez nada, não ajudou. Mas nesta altura, quando foi Beja, já não era assim. O Humberto Delgado era já uma pessoa com muito prestígio, também na Europa. Tinha havido a tentativa do general Botelho Muniz e dos outros que há bocado descrevi, e então o ambiente era claramente um ambiente de haver condições para derrotar o fascismo, para derrotar o Salazar, para pôr e depois se constituiriam novas formas de governo, seriam democráticas, eventualmente social-democratas na altura,
ainda a social-democracia existia e podia existir, agora já não, e portanto, não foi aventura nenhuma, ainda há tempos tive uma discussão, aliás estava ainda o Varela Gomes presente, e ele estava de acordo comigo, aquilo não foi nenhuma aventura. Foi uma ação que falhou, mas tinha todas as condições, tudo o que havia de circundante, para vencer. E foi uma pena o que aconteceu. Ok, então começou a guerra colonial e quando é que descobriste que existiu a MFA? Como é que começaste a fazer parte do movimento de Forças Armadas? Então é assim, eu queria aqui fazer também um alerta. O movimento das Forças Armadas surge depois, quando... Já lá chego então. Então é assim, eu estava no comando-chefe, eu tinha ido para lá para ajudante do Couso da Riaga, eu estava no comando-chefe, o Couso da Riaga veio-se embora entretanto, em 73, no verão de 73, mas eu continuei lá no comando-chefe com mais dois oficiais superiores, superiores é acima de capitão, já não era capitão, já era major, não, ainda era capitão, pois, ainda era capitão. Fui promovido em fevereiro de 74 a major. E então éramos os adjuntos do comando-chefe. Portanto, eu passei do comando-chefe para adjunto do comando-chefe, que era um gabinete com três, onde a gente elaborava as coisas para a informação do comandante-chefe. Elaborávamos a informação que surgia, tornávamos aquilo com conteúdo e organizadamente, e para o comandante-chefe, nessa altura já era o Bastos Machado, que é o ajudante de campo do Bastos Machado, era o Cuco Rosa. E então o Cuco Rosa chega a Moçambique, quando eu já estava nesse gabinete dos adjuntos, chega com o substituto, porque entretanto ficou um comandante-chefe interino, que era o Silvino Silvério Marques, um jornal fascista mesmo, era o Silvino Silvério Marques. Entretanto, vai o substituto real do Causa, que é o Bastos Machado, e que leva consigo o Cuco Rosa. O Cuco Rosa levou daqui já, isto portanto deve ter sido aí em outubro de 73, o Cuco Rosa já leva todos os elementos que estava em desenvolvimento aqui na metrópole. Já tinha havido reuniões, já tinha havido como é que a gente vai fazer, já estava traçado um plano, ainda de uma forma um bocado vaga, e começou por nós fazermos um baixo-assinado a pedir a demissão das Forças Armadas se o Ministro da Defesa não fizesse aquilo que a gente queria. Aquilo que a gente queria era a questão do decreto, já falamos no decreto, que isto começa, digamos assim, mas durante muito pouco tempo, com uma questão corporativa. Os milicianos, os capitães milicianos que tinham estado na guerra foram promovidos a capitães e então integravam a lista dos capitães, só que eles iam à academia passar 6 meses, ficavam ao mesmo nível. Nós fizemos o curso completo da academia e, portanto, e além do mais, aquilo que mais dói a cada militar é que iam ocupar lugares na hierarquia acima daqueles que nós tínhamos aquela coisa toda universitária rebelde. Portanto, a malta começou a refilar, mas rapidamente, isto é preciso que se sublinhe, rapidamente, os milicianos provocaram a reação corporativa e os do quadro permanente imediatamente se uniram no mesmo sentido: vamos aproveitar isto, vamos fazer um movimento para acabar com o regime, para acabar com o regime, para acabar com a guerra, que era o fator determinante. A gente já tinha consciência que a guerra não levava a lado nenhum, tínhamos todo um desgaste, mas isso era para aqueles que tinham 3 e 4 comissões como eu, tinha 4. Mas para a malta nova, para os capitães novos, ainda nem sequer havia o desgaste da guerra. Estavam numa primeira comissão, alguns nem em comissão ainda estavam, mas a clareza de que era, a noção de que era preciso acabar com a guerra e com o regime, e que, atenção, que isto é fundamental, a guerra estava perdida, já não havia saída para a guerra. E os generais que se opunham ao movimento e toda essa gente tem que nos agradecer, porque não saíram de lá a bater com os calcanhares no cu, pá. Porque se não saíram de lá a bater com os calcanhares no cu, a fugir
dos movimentos de independentes. Não havia hipótese, não havia forças, não havia capacidade de travar aquilo que era, estava como a gente costuma dizer, o destino estava marcado, não é? Então, o acordo principal que havia politicamente nessa altura entre o MFA ou o que viria a ser o MFA, o movimento dos capitães, era acabar com a guerra e pronto. E para isso tinha que acabar com o regime. E acabar com o regime nesse... Claro. Okay. Mas isso essa ideia foi-se construindo. A gente começou por... Eu costumo dizer que a tática que nós obtivemos foi uma tática absolutamente de grande nível, de grande clareza política. Pá. Porque nós fomos andando sempre de uma forma, passos aparentemente pequenos, mas em cada passo desses se ia construindo a ideia irreversível que a única solução era derrubar o regime. Portanto, a gente queria recuperar o prestígio das Forças Armadas, de Rebel, mas isso já era propaganda para aqueles que hesitassem em integrar o movimento. E como é que o movimento dos capitães se reunia e como é que... Portanto, sim, e portanto, quando chegou ao Cuco Rosa, a gente ali formamos imediatamente uma comissão coordenadora do movimento dos capitães, era eu, era o Aniceto Afonso, bom, agora não me lembro deles, eu para os nomes sou tramado, daqui a bocado se calhar lembro. Era a malta boa. E então fizemos lá uma comissão coordenadora, começámos a planear e a programar o que é preciso fazer. E a primeira fase eram reuniões, nós não tínhamos grande cuidado com as reuniões, aqui tinham mais cuidado. Mas lá, outro apontamento para esta história é que lá diz. Em Moçambique, certo? Eu quando digo lá nas colónias. Ok? É claro que a minha experiência direta era em Moçambique, mas isto era nas colónias. Enquanto cá a PIDE, outra coisa, a PIDE nunca foi bem vista dentro das Forças Armadas. Atenção. Pelo menos pelos militares, pelos quadros intermédios, e a malta nunca viu bem a PIDE. Quando havia aquelas cerimónias oficialíssimas em que convidavam, se calhar na Escola Prática de Cavalaria, o dia da Cavalaria, convidavam o diretor da PIDE de Santarém, ao comandante e tal. Protocolarmente, nós na Escola Prática tivemos um tipo que foi diretor da PIDE em 62, mas depois tivemos comandantes que eram no reviralho, não manifestavam claramente, mas protocolarmente tinham que convidar as autoridades da cidade e lá ia o gajo da PIDE. A PIDE ficava sozinho com o comandante, ninguém ligava ao gajo, ninguém falava com o gajo. Mas, atenção, e a PIDE aqui era uma ameaça permanente em relação às reuniões do movimento dos capitães. Lá, a PIDE dependia diretamente das Forças Armadas. Porquê? Porque as Forças Armadas, na Guerra Colonial, o Exército, pois o Exército principalmente, que é quem ocupa o terreno, a Força Aérea nem pensa nisso, e a Marinha anda no mar e no lago de Niassa, em Moçambique, né? E não tinha um serviço de informação, o serviço de informações organizado do Exército era o serviço de informações da NATO. E o serviço de informações da NATO é para uma guerra regular, não é? E ali aquela guerra não é regular, é guerra irregular. É a guerra contra um movimento de guerrilha. E, portanto, as informações só podiam chegar aos comandos e às unidades das Forças Armadas através daquilo que a população dissesse. Portanto, havia bufos, como que havia, não é? Da própria população, mas quem controlava isso e quem incentivava e quem torturava e quem matava os que se portavam mal era a PIDE. Portanto, a PIDE ali era uma repartição, passo o termo, do comando das Forças Armadas. Era a PIDE que fornecia as informações. Ou a PIDE, ou às vezes as unidades, nas suas ações, capturavam guerrilheiros e tal, e depois obtinham informações, ou não obtinham. Se não obtinham, mandavam-nos para o setor ou para o batalhão, e aí iam logo para a PIDE. Eu lembro perfeitamente, uma vez capturámos até foi o Matos Gomes,
estava comigo nessa altura, estava a aprender a matar e a não morrer, estava na minha companhia e aí fizemos uma grande amizade. E o Matos Gomes, uma vez numa operação que fez uma emboscada e depois fomos armadilhas e tal, e passou um grupo, aliás, com pessoas da população que morreram, e ele nunca mais, quer dizer, ia dizer que nunca mais recuperou, é mentira, porque a malta recupera, mas ficou muito tocado com isso, morreu gente da população, mas capturaram um guerrilheiro, aliás, era um intelectual da Frelimo, chamado Damião, e o Damião, nós falámos com ele e tínhamos que ele era um tipo de uma posição dentro da Frelimo muito elevada, e mandámos para Vila Cabral. Nós estávamos em Ponda, junto do lago, mandámos para Vila Cabral, para o setor, que era a unidade superior, setor, batalhão, companhia. Mandámos para o setor, e depois viemos a saber que foi entregue à PIDE, a PIDE interrogou, não sei se conseguiu tirar alguma coisa, e depois viemos a saber que tinha sido metido no avião e atirado para o mato. A partir daí nunca mais mandámos ninguém para o setor. Então, aliás, tínhamos lá 4 ou 5 guerrilheiros que nós tínhamos capturado e tinham lá ficado com a gente da companhia, adaptaram-se, não eram demasiado convictos, e adaptaram-se lá connosco, andavam connosco, faz conta que eram da nossa companhia. ok. Então, Espera aí que isto está... Fugiu-me outra vez esta treta, mas o que é isto? é só carregar no botãozinho da câmara. Eu tenho aqui umas mãos que mexem sem ser as minhas, pá. Então, tu estavas em Moçambique e sabias o plano qual é que era o plano em Portugal? E havia algum plano para Claro que havia plano, o plano foi sendo construído. O plano, digamos assim, de intervenção política, estás a ver? Organização dos capitães e de alguns majores e um ou outro tenente-coronel que alinhavam com o pessoal, era fundamentalmente político, reunir como é que a gente vai fazer. Mas o princípio, durante muito tempo, até março e abril também, a nossa principal preocupação era manter todas as unidades que estavam no terreno, lá em Moçambique, e eram muitas, claro, que aquilo é enorme, informadas daquilo que a coordenadora aqui em Lisboa mandava para a gente, sobre o que ia fazendo, e aquilo que nós, em Moçambique, fazíamos e dizíamos para cá, que era informação total. O que até certo ponto é engraçado, que a gente, quando quer fazer coisas a sério, tem que mobilizar as bases, temos que mobilizar as bases e temos que pôr as bases em movimento, e as bases têm que saber o que é que se quer, o que é que não se quer. E isto, até em casos destes, há um ponto em que já não se pode dizer, porque pode liquidar tudo, não é? E vocês tinham algum plano, quando começou a coisa em Lisboa, em particular, vocês tinham alguma coisa para fazer imediatamente lá? Tomavam alguma coisa, ou quer dizer, era tudo o que podia ser vosso, estava nas vossas mãos? Assim, aquilo foi assim, 25 de Abril. Mas deixa-me só dizer mais 2 coisinhas. E então a gente estávamos permanentemente a enviar o que vinha de cá de Lisboa, o que a gente estava a programar e o que íamos fazendo, e ao mesmo tempo aproveitando a informação que chegava à repartição de informações do quartel-general, que era a informação que não davam a ninguém, que era a informação que dizia o que é que os jornais internacionais diziam da situação internacional, o que é que diziam da situação da guerra, o que é que diziam do regime, tudo aquilo que ia alimentando moralmente a malta. E, portanto, a gente mandava, sei lá, 15 em 15 dias, envelopes enormes para cada... E como nós estávamos mesmo no centro, estávamos no centro do comando-chefe, não é? Nós gastávamos papel e tudo à vontade, e usávamos todos os meios militares para fazer chegar às unidades a nossa correspondência. E ela chegava lá. Só uma vez um coronel, que era o Duarte Silva, que estava em Tete, é que devolveu um envelope enorme, devolveu ao comando-chefe. Mas como a gente é que estava a dominar aquilo tudo,
mesmo antes do 25 de Abril, a gente é que apanhou aquilo. Claro. Já não Ora faz bem, muito agora sentido. respondendo a tu, o que é que aconteceu? Nós estávamos preparados. Quando isto acontecer, a gente toma conta disto. É o que a gente tinha que fazer. E depois tomamos conta disto, vamos começar o movimento de aquilo que a gente chama retração do dispositivo. Libertar os prisioneiros e retração do dispositivo e captura da PIDE. Era o nosso programa. E contactar com forças democráticas, que havia alguns núcleos democráticos em Moçambique. Não é? Um dos quais, o Almeida Santos pertencia a um lá embaixo, um Smart e tal. E foi isso que a gente preparámos para fazer. E nós tínhamos mesmo antes do 25 de Abril, como há bocado já dei a entender, nós dispunhamos de tudo, pá. Tínhamos aquilo tudo à nossa mão, porque eles começaram a sentir que havia ali gato. Começaram os comandantes, os chefes de repartições e tal, sem quererem colaborar, mas eram obrigados a colaborar porque sabiam que a gente estava a tomar conta daquilo. E os capitães, numa guerra, se dizem vamos parar, acaba a guerra, os generais não vão para o mato. Portanto, aquilo é bem. Uma vez disse à Graça, sei lá, em dezembro, se calhar, já em dezembro, acho que lhe disse, ou janeiro, já não sei, disse, epá, isto é nosso, isto acabou. Lá estás tu com o teu otimismo. Não estou com o meu otimismo, não há hipótese. Os capitães disserem que não. E, portanto, quando ao 25 de Abril eu estava no meu gabinete, eram 10 horas, já não me lembro bem, e por acaso ainda hoje me telefonou o meu ordenança, o que é ordenança? Era um cabo, um soldado que anda connosco, nos acompanha, oficial superior e tal, e que faz as coisas que a gente vai vir ao nosso não sei quanto, vai acolá, lá. E ele hoje telefonou-me, há que tempos que a gente não falava, há 40 anos, meu major, lá, grande dia, ora. E então ainda me lembro quando eu entrei no seu gabinete com o cabo cripto é o que tem as informações que são secretas, não é? Que as comunicações são cifradas, não é? Com o cabo cripto e fomos entrar no gabinete, meu capitão, meu major, há uma fragata no Tejo, que era a fragata do Louçã, que deu polémica, e acho que fiz um artigo acerca do livro da Noémia Louçã, e acho que está bom o artigo, não sei se vocês leram, se não leram vão ao Esquerda Net e está lá. E então, está uma fragata no Tejo e estão só a tocar marchas militares. E ele diz, e o meu major saltou para cima da secretária e disse, já está. E estava, já não tinha dúvida nenhuma. E aí depois começámos a saber todas as informações necessárias e fomos falar com o coronel, que era chefe de Estado-Maior lá do comando-chefe, né? Por causa, era um tipo, portou-se muito bem, sim senhor, e tal, muito bem, e tal. O Baixo Machado ficou assim enjoado, mas não. Percebeu que tinha perdido o poder militar. E, entretanto, recebemos orientações para a PIDE ia assumir ali um papel de guarda das fronteiras e defesa das fronteiras. Nós olhámos uns para os outros, mas conversa é esta, pá. Era o Costa Gomes que mandava, pá. Epá, e acho que fizemos mal, não é? Hesitámos 2 dias, depois lá disse, isto não pode continuar, e fomos prender os pitos todos, só que os São José Lopes e mais outro, 2 gajos de alto coturno lá na PIDE, tinham já acabado. Um para a Rodés e outro para a África do Sul, acho eu. Mas depois tomámos conta daquilo tudo. Entretanto, nós já tínhamos, eu e o Aniceto, aliás, a coordenadora, mas no fundo fui eu e o Aniceto. Quando isso começou aqui, ainda não estava claramente a caminho da ação militar. E nós começámos, isto está-se a degradar, vocês vejam lá, e não sei o quê. Começámos a ver hesitações. Nós forjámos o que chamámos o plano Zulu. E que a gente tinha claro, aliás, isso aí numa entrevista do Expresso que o Aniceto demos. Se isto não anda, pá, a malta declara aqui isto independente aí de vocês, pá. E avançamos. Era capaz de ser uma grande bronca,
porque a África do Sul o regime ainda estava em pé, não é? Ainda não tinha havido o 25 de Abril, e a África do Sul e a Rodésia estavam ali mesmo à mão de semear, participavam e apoiavam muitas ações do exército português em Moçambique. Só que eu acho que foi uma ousadia que foi bem feita, porque serviu de aperto para cá. Não estou a dizer que aqui não tivessem totalmente empenhados para ir até ao 25 de Abril, mas nós sentimos que havia aqui umas hesitações, até porque o governo ia aumentar os capitães, aquelas manobras do costume, não é? E forjámos o plano Zulu. Não foi preciso. Ias a perguntar uma coisa? Não, agora queria falar um bocadinho sobre alguns episódios onde tu não estavas, em Lisboa, exatamente nos dias... Mas espera aí. Conta-me. Tem a vir também com isso. A gente não se pode esquecer que depois do 25 de Abril, a questão da independência das colónias ficou ali a palpitar no ar, não é? O Spínola não queria, a malta apertava com o Spínola e não sei o quê. E o 28 de setembro foi a maioria silenciosa, que o Spínola, que era o Presidente da República... Tu já cá estavas nessa altura? Já cá estava. Ok. Mas estou a ligar a outra coisa, a Moçambique eu já não estava. Estava cá, ela não estava. Eu vim em 19 de julho de 74, acabei a comissão, vim para cá, fui para a Escola Prática de Cavalaria, quando foi 28 de setembro mandaram-me para o Cavalaria 7, e depois do Cavalaria 7 foi extinto, a seguir ao 11 de março, e fiquei no Lanceiros 2, que era a Polícia Militar. Mas o 28 de setembro foi uma manobra, o apelo do Spínola à tal Maria Silenciosa, eles apelam sempre à Maria Silenciosa. É o Spínola e são os outros todos, aqueles que não têm voz. A gente às vezes também diz que representam os que não têm voz, mas é noutro sentido. E então, isto estava articulado com a tomada do Rádio Clube de Moçambique pelas forças reacionárias, colonialistas, aquela malta toda, não é? E há um livro muito bom que eu aconselho, que é O Fim do Império, do Ribeiro Cardoso. Ele estava lá, era oficial miliciano, estava lá no Rádio Clube, e esse livro descreve tudo o que lá se passou, e aliás houve chacinas nas aldeias indígenas ali à volta de Moçambique e tal. Os brancos colonialistas tentaram, ocupando o Rádio Clube, tomando, e fazer o apelo à África do Sul para vir ajudar os irredentistas, chamemos assim, os colonialistas que não aceitavam o movimento a retomar o poder ali. Mas isso estava articulado aqui pelo Spínola com o 28 de setembro. Ok. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Logo no 25 de Abril, tu estavas em Moçambique, mas aqui há uma coisa gira que são todos os primeiros comunicados do MFA, depois de tomar, acho que é o Rádio Clube, todos os comunicados reiteram que as pessoas devem ficar em casa. Reitera às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, e enquanto aqueles comunicados vão dizendo isto, vai estando cada vez mais gente na rua, porque simplesmente as pessoas não estavam a acatar essa ordem, e portanto influenciam bastante o rumo dos acontecimentos, mesmo as operações militares, os cercos, tudo o que é. Certo. E na verdade, por exemplo, o primeiro ataque à PIDE é uma coisa que nem parte de nenhuma unidade militar. São pessoas que vão lá, não é? Que querem... E a PIDE dispara e mata, não é? Dispara e mata, sim. E mesmo a questão da libertação dos presos políticos, acho que é logo no primeiro dia que vão para Caxias, estou a fazer manifestações a exigir a libertação imediata, claro, não é? E os partidos que vinham de trás, e o PC... E isto muda muito o rumo das coisas, até o próprio, se calhar muda o MFA, não é? E se calhar o acordo político tem que se expandir logo muito rapidamente, porque há uma desobediência em massa, não é? Eu costumo dizer que o 25 de Abril é o elogio da desobediência. Os capitães desobedeceram à hierarquia e, mais que isso, liquidaram a hierarquia. O povo, no 25 de Abril, desobedeceu
aos salvadores, onde era suposto que eram os salvadores e obedecer como cordeirinhas. O povo não obedeceu como cordeirinhas, desobedeceu. E depois foi durante todo o PREC, quando o MFA, assim, uma força democrática e tal, mas tentou sempre, com a ajuda do PCP, na minha opinião, travar a radicalização do movimento popular, não é? Sempre dando a entender que estava a apoiar e que é assim, não, mas foi sempre travando, na reforma agrária, nas ocupações, ia sempre travando. E as unidades chamadas revolucionárias, e que eram até certo ponto, tiveram um papel, porque iam também contra aquilo que era a orientação geral, iam apoiar diretamente as ocupações, impedir despejos, a luta. E há aqui uma questão muito importante, que é a adesão dos soldados ao movimento revolucionário, ao movimento popular, é determinante para tudo o que vai acontecer. E isso, seguir ao 25 de Abril, começaram logo as greves, as exigências, 40 horas de trabalho, direito à greve, e elevação dos salários, E na Lisnave, no dia 12 de setembro, aí, sei lá, 10 mil operários, quando a Lisnave tinha, agora não tem nada, era aí volta de 10 mil operários. São chamados, há um grande plenário e decidem avançar sobre Lisboa. E esses 10 mil, mais ou menos, operários da Lisnave organizam-se em coluna militar, acho que eram filas de 8, uma coisa assim, troco, direitos a cacilhas, onde estavam os barcos, naquela altura havia cacilheiros transportavam carros, não era só o ponto, transportavam carros, isso já tinha sido combinado com a malta que trabalhava nos cacilheiros, os cacilheiros estavam aí à espera para a malta entrar e depois ir para Lisboa. Quando eles chegam perto da zona de embarque, e sei lá, não sei quantos metros, eu não estava lá para ver, quem sabe isto bem é o Tomás. Francisco Tomás estava lá e o Eduardo Pires estava à frente disso. Quando chegam ali, deparam-se com uma cortina de um muro de tropa. Ocupava a colina de um lado, as margens da estrada do outro e em frente da estrada. E aí começa verdadeiramente a revolução imparável com o apoio dos soldados, que é, a malta chega lá, olha para os soldados e diz assim: os soldados são filhos do povo. Os soldados são filhos do povo. E aquela malta que também já estava ligeiramente impregnada a sentir o ambiente que existia, não é? Que era já um ambiente de movimentação popular imparável quase, não é? E então baixam as armas, baixam as armas e abrem aulas, alguns até choravam. E a malta avança, entra para os barcos e vem para Lisboa e faz aqui uma grande manifestação, deixou aqui a burguesia local e não só a rasca. Foi muito importante aquilo, que é para marcar o selo proletário, claro, né? Operário, na Revolução, e para os soldados terem ali já uma chispa de que o lugar deles era, independentemente das ordens que iam receber, era com o movimento popular. Isso é a integração do movimento. Claro que isto não é assim tão simples, não foi em todo o lado. Estamos a falar de Lisboa, a falar do Porto, porque nas outras unidades as coisas eram de outra maneira, embora Vendas Novas, com Andrade da Silva, tenha sido... Vendas Novas era uma escola prática de artilharia, tenha sido um apoio extraordinário às ocupações da reforma agrária, não é? E em Santarém também, embora mais tente não cai, vamos ver se tem mais ponderados, como se gosta de dizer, ou mais sensatos, como agora está na moda, mas também tiveram papel. Portanto, isto
ali tiveram um papel e quando foi da ocupação da Torre Bela, a escola prática foi lá, de cavalaria, mas foi lá quase a exigir que eles saíssem, não é? Não foi lá propriamente a apoiar, mas depois vieram-se embora, depois da conversa lá com o pessoal, onde estava o Camilo Mortágua, não é? Vieram-se embora. Então, Diz lá. estavas a falar um bocadinho sobre a reforma agrária e qual é que, pronto, gostava de saber qual é que era a sua expectativa do resultado do processo revolucionário em curso, da PREC, ou seja, o que é que esperavas que acontecesse O que eu qual é esperava? o resultado final? Opa, eu naquela altura, e acho que não era só eu não pensava no que é que ia acontecer, eu pensava no que é que estava a acontecer em cada dia, não é? Mas, quer dizer, a gente tem um objetivo, e os nossos objetivos nessa altura eram um bocado desadequados. Manifestações num país como o nosso, embora com um movimento revolucionário popular, mas revolucionário democrático, numa Europa social-democrata, quer dizer, fazer aqui a malta vir para a rua a dizer a Revolução Socialista, isso era um disparate total. Mas isso a gente estava nessa, a Revolução Socialista. E eu já tive grandes discussões sobre isso. Eu acho que isso foi o que as forças políticas revolucionárias não foram capazes de perceber e ter a estratégia adequada. Mas do ponto de vista do que fizeram no dia a dia e no mês a mês, durante todo o PREC, foi tudo muito bem feito, porque o fundamental era apoiar o povo na sua luta. Não é? E o povo na sua luta era ocupar, era sanear, era fazer escolas, convocar os médicos para postos de saúde, ir para o interior ajudar as populações, embora o MFA também tenha tido um papel importante, não é? Um papel com as campanhas de dinamização, embora houvesse alguns disparates por falta de preparação política da malta e como proposta da Igreja. Esta Igreja agora passa a ser para, sei lá, para estábulo das vacas, que agora, quer dizer, uma população daquelas analfabeta e pendurada do padre, era uma coisa terrível, e da senhora de Fátima já viste o que é. Portanto, foram algumas patadas que se cometeram, mas nestas coisas o fundamental é por onde é que a gente estava a ir. A gente estava a ir para o povo e tomando conta de si próprio e das suas coisas. Isto é que era fundamental. Onde é que a gente queria ir? Não, a estratégia não existia. Todos os partidos revolucionários tinham uma estratégia. Mas toda a estratégia não servia. A estratégia final do socialismo está bem. Tivemos desde a Revolução de Outubro, mas a gente não estava na Revolução de Outubro. E ele vai ao que levou. Agora, ao 25 de novembro, a gente nunca pensou nisso. Pensou que era, vamos radicalizar, vamos para a frente. Mas a ligação ao povo que se conseguiu nessa altura, e estou a falar, enfim, das forças políticas que eu estava mais comprometido, ou estava totalmente comprometido, aquilo que se ganhou aí é uma coisa espantosa, espantosa. A gente não se pode esquecer que tivemos o primeiro deputado, o único deputado revolucionário da Europa, pá. E isso deveu-se aqui, é uma relação profunda ao operariado, apesar do domínio e do controle do PCP e tudo, nós tínhamos uma relação, mesmo com a malta do PCP, apesar dos confrontos ideológicos, que é uma cretinice, a ideologia é a arma da burguesia, não é a nossa. A nossa é a política, é a ciência, é o conhecimento. Isso é que é a arma do proletariado. Mas ainda assim, posso pedir para voltares um bocadinho atrás? Se quiseres. Um bocadinho sobre essa disputa que existia dentro do Conselho da Revolução e que isso torna-se uma coisa muito mais clara quando há o documento dos 9 e o do COPCON, não é? Começa-se a criar campos claríssimos, não é que nunca, sempre existiram, não é? Mas há momentos em que convergem muito e há momentos em que divergem muito e depois a divergência culmina no 25 de novembro. Claro. Mas esse período antes do 25 de novembro, o verão quente, etc., esse era o que é que tu fizeste? Qual era o teu papel neste momento? Tu estavas a fazer o quê nesse momento? Vamos lá ver. O meu papel não era de embrulho para já. Era de intervenção permanente. Eu estava na PM, e a PM, o que é que fazia a PM? A PM foi posta a fazer coisas que não lhe competiam e, portanto, não estava totalmente preparada para isso. Né? Claro. Polícia Militar é Polícia Militar,
Porque a tropa agora passou a ser, a política passou a ser da tropa nessa altura. E a PM começou a intervir politicamente. Politicamente não, fora do âmbito militar, dizer como é que os militares fazem, como é que andam, se andam bem, se andam mal, não. E começou, e foi encarregada, epá, no fundo, de responder a tudo aquilo que a polícia desmoralizada não respondia. Isto é, os terroristas, procurar terroristas, porque a gente não se pode esquecer do terrorismo, não é? Procurar as infiltrações, procurar os gajos da droga. Naquela altura, a droga na esquerda ainda era uma coisa que era preciso. Da esquerda não é MFA, que era preciso combater. Agora também, mas até está legalizada e nunca mais está. Epá, tudo aquilo que era o bafão, o submundo, tinha-nos caído nas mãos. Estás a perceber? E a gente tinha que capturá-los, tinha que os levavam-nos para a PM, estavam lá uma noite, depois eram entregues ao governo civil. Portanto, o papel que devia ser da polícia passou a ser ali da malta da PM. Mas, entretanto, vamos para a confrontação política dentro do MFA. A seguir ao 11 de março, foi da chamada Assembleia Selvagem, não é? Que a malta exige a nacionalização, que era já a pressão dos próprios trabalhadores da banca e das grandes empresas, nacionalização. Por um lado, o próprio MSA e o governo provisório percebiam que se não nacionalizassem a banca e algumas empresas, aquilo ia dar granel, porque a banca desaparecia e as empresas iam para a falência, e, portanto, nacionalizou até nessa perspectiva, respondendo mas ideologicamente para eles o nacionalizar foi sempre uma resistência, não, tinham sempre resistência a nacionalizar, embora percebessem que era preciso avançar para aí. As forças de direita e tal não queriam, embora fossem estúpidas, que era a salvação de muitas de banca e de empresas deles. Mas com a pressão da luta dos bancários e com aquela Assembleia chamada Selvagem a seguir ao 11 de março, avançou-se rapidamente para aí. Não se tocou, e devia-se ter tocado, nas empresas multinacionais, devia-se ter tocado também. Mas isso era o receio de não sei o que mais. E, entretanto, isso o que é que faz? Faz com que o pessoal do MFA tenha começado a dar passos maiores que as pernas. Ser obrigado a dar passos. E isso leva a criar dentro do pessoal que estava no poder, na MSA, Conselho da Revolução e tal, começa a criar confrontações não explícitas e começa a criar a necessidade, e essa parece-me que era unânime dentro do Conselho da Revolução, de controlar o movimento popular. Vinha de trás, embora sem grandes efeitos, controlar institucionalmente. Então, o que é que sai dali? Sai dali o programa de Aliança Povo-MFA. Isto é, o povo, sim senhora, porreiro e tal, o povo é bestial, ai que povo tão bonito e tal, mas não pode fazer tanta coisa assim, a gente vai organizar isso. E para criar estruturas do MFA, em articulação com as estruturas populares, comissões de moradores, comissões de trabalhadores, etc., que então aí, legalmente e em áreas maiores, iam agindo no sentido que o povo pressionava e que o MFA e o Conselho da Revolução e o governo provisório iam cedendo mais ou menos, mas a coisa iria ficar no controle deles. Isto vai até o verão quente, em que há a grande disputa, onde já está a disputa dos 9 que estão a organizar-se e dos gonçalvistas da malta de Copcom. Né? Faz a grande Assembleia de Tanques e, como é natural, os 9 ganham. Eu digo ao Vasco Lourenço, já lhe disse outro dia ali num debate na Gulbenkian, eu disse, olha lá, a malta não se pode esquecer que a grande maioria dos militares, dos capitães, fizeram 25 de Abril. Né? Eles, no fundo, não queriam uma revolução. A grande maioria. Eles queriam, e aqui é aquele ciclo todo danado, um 28 de maio democrático.
Oh, estás a provocar, não estou a provocar. Isto não é insulto nenhum. O que é que foi o 28 de maio? O 28 de maio era derrubar o governo e pôr lá outro. Ainda não era fascista. Fascista vinha na decorrência, óbvia, que era óbvia já, mas não era fascista. Até teve, o 28 de maio teve apoio popular e de sindicatos e tudo. Né? Portanto, muita malta queria o 28 de maio democrático. A gente derruba o fascismo, começamos com as negociações com os movimentos de libertação para acabar com a guerra colonial e depois a tropa vai para o quartel, fica lá porreirinha à espera de ordens do Spínola, do Costa Gomes, do outro qualquer. Mas depois aconteceu um povo, não é? Pois aconteceu um povo e os soldados, desde aquele dia 12 de setembro que há bocado referi. Os soldados entraram. Portanto, então, e aí quebraram-se, depois houve aquelas tentativas um bocado parvas, fez-se o triunvirato, que era o Costa Gomes, o Otelo e quem? Que era o outro? Costa Gomes, o Otelo. Que era o outro? Olha, agora não me lembro que era, não foi mal. Era o triunvirato. O Otelo depois escreve aquela carta parva ao Vasco Gonçalves, já passou o seu tempo e não sei o quê, lá, deixa espaço a outros, não sei o que mais, meu general, tratando muito bem. Nós, no COPCOM, portanto, o COPCOM era o Otelo, o comandante, mas quer dizer, ele era o comandante institucional, mas as unidades tinham grande autonomia, a malta fazia o que queria. Dizia-lhe a ele, pá, a malta vai para ali e tal. Ele, em princípio, aceitava. Né? E portanto, sai o documento dos 9, que era um documento para apelar à social-democracia, não falava assim, não é? E era, no fundo, uma aliança com o terceiro mundo. Isto é, era uma aliança com as colónias que iriam ser independentes. E nós colocámos, fizemos o documento COPCOM, eu, Isabel do Carmo, o Sobral Costa, agora não me estou a lembrar. Elaborámos o documento do COPCOM, que foi um grande documento em que a malta confrontava, o pessoal confrontava o papel da União Soviética, confrontávamos o papel do PCP a ajudar o MFR a ser travão ao movimento, que foi sempre um papel, um pé no governo, um pé fora do governo, quer dizer, sim senhora, viva o povo, avança, avança, depois ficava ali, temos que continuar a nossa aliança com o MFA, não é? E, portanto, não podemos dar cabo desta aliançazinha porreira, até estamos no governo. Quer dizer, quando penso nisto, também penso no que é que podemos agora, se as coisas radicalizarem em Espanha, o que é que podemos vai fazer estando no governo, não é? Vai ter um papel parecido com o do PCP durante o PREC, não sei. Espero eu que haja PREC em Espanha e que haja PREC cá a seguir agora ao vírus, não é? Ao vírus. Pode ser uma das suas vantagens, que aliás também mostrou como quem liquida a natureza é o capital. Bastou parar a produção normal do capital para o mundo respirar. O mundo não, o planeta, a natureza está a respirar, como nunca respirou há dezenas de anos. Portanto, é muito giro. E são elementos que a gente pode conjugar, juntar, já que falámos nisso, juntar ao movimento do movimento ecologista, dos jovens, e disso tudo. E isso pode ser, de longe pode ser. Claro, Queria aproveitar que estamos a falar agora um pouco mais sobre o presente, ou seja, como é que pronto, disseste agora que o planeta nunca respirou tão bem e isso é verdade, e agora com a altura da crise que nós estamos a viver, desta pandemia, nós vemos que medidas que antes pensámos que antes nos disseram que eram impossíveis estão a ser aplicadas, mas no entanto quando esta pandemia acabar, o objetivo, ou seja, não é o objetivo, mas parece que tudo aponta para que se queira regressar à normalidade. Na realidade, a normalidade foi que nos levou a este nível de catástrofe e de degradação ecológica, e a crise climática é algo que ou seja, a crise climática é algo que ameaça o nosso futuro. Como é que nós podemos agora, os movimentos por justiça climática podem tomar a iniciativa para que consigamos mudar o rumo da história para um futuro vamos digno lá e ver. sustentável? A minha opinião é a seguinte. A seguir a isto, eu acho que estão criadas condições para que o movimento ecologista
ganhem grande preponderância. Exatamente porque está demonstrado. O ecologismo, bom, para mim, o movimento ecologista não é dizer temos que salvar o planeta está sempre salvo, está-se marimbando para a malta, não é? Tem que salvar a humanidade, que depende do planeta. Não é? O planeta continua a rodar, porreiro, pá, com mais árvores ou menos árvores, está-se marimbando. Com carbono ou sem carbono. O planeta é um objeto que vive sem a própria natureza, não é? Pode ser um pedregulho que anda aí. Portanto, a gente tem que salvar a humanidade que depende do planeta. E para salvar a humanidade que depende do planeta, a gente não pode ter ilusões de que o movimento ecologista e da Greta e não sei o quê vai conseguir, o que tem que conseguir é mobilizar as pessoas, mas tem que mobilizar as pessoas e dar-lhe sentido a essa mobilização. E demonstrar que, sem atacar as raízes do sistema capitalista, a gente não vai conseguir fazer nada. Agora é que vai ser, a gente ouve aí, agora é assim, agora é que vai ser bom. Todos tomamos consciência que somos iguais. Ai, em vez do gajo da CIPA dizer, eu também sofro muito com o vírus, e agora é que a gente está a perceber o que é isto. Isto é conversa. O capital não pode existir sem depredar a natureza e sem o lucro máximo. Não desaparece e não vai desaparecer enquanto não for derrubado. E, portanto, isto tem que ficar em doses pequenas, não deve ser lexível, como diz o Trump, nem nada disso, mas dosinhas pequenas, as que forem necessárias e adequadas à consciência da população e do povo. Tem que se dando doses que façam entender que este movimento, para salvar a humanidade, salvando a natureza, e para a integração do homem no ciclo infinito da natureza, como diria o camarada Karl Marx, que é o objetivo do comunismo que ele punha no comunismo, da utopia, é essa, a integração do homem, naquela altura ainda não havia mulheres, eles diziam do homem, a integração do homem no ciclo infinito da natureza. É isso é que leva à desalienação, leva à libertação real. E, portanto, a gente tem que introduzir estes elementos. Como é que a gente introduz estes elementos? Se as forças políticas que se consideram revolucionárias começam a esquecer-se disso. Isso é que é o grande problema. E, para estes movimentos, tu há bocado falaste em, como é que disseste? E eu meti-me contigo. Do empoderamento da população. Um enquadramento. Não, eu disse empoderamento. Não... Empoderamento. Empoderamento. Pior ainda? Não, pá. Olha, eu outro dia, que há tempo, já há uns anos, li num livro do Hobsbawm, ele definir a tática e a estratégia do Lenin desta maneira. Orientar, ele não estava a citar o Lenin, ele estava a descrever, é um livro da história dele que ele tem aí, não sei o que é da história. As eras. Hã? As eras, de certeza. Não. Não? O livro? Do Hobsbawm. Ele tem vários livros. O que eu estou a referir... Deve ser as eras, mas pronto. Desculpa, não é. Não, só se é as eras em inglês. Mas não é. É elementos da história, não sei o quê. Também sabes muito, mas não sabes tudo. Espera aí. O livro não se chama assim. Queres vou-te buscar? Do Hobsbawm ou do Lenin? Do Hobsbawm. Ok, pronto. Em que ele está a falar do Lenin. E depois, quando ele quer descrever a ideia do Lenin em relação ao movimento de massas, ele descreve-o, não é citando nem nada, descreve-o desta maneira. Orientar sabendo seguir. Este é o papel, hoje e sempre, dos partidos políticos revolucionários. Isto é, dar elementos que ajudem à consciência, ao estímulo do movimento, a dar-lhe sinais de utopia e apontar-lhe os caminhos da revolução. A gente pode dizer lá, não, assalto ao poder, ou pode dizer, não, agora vamos fazer um acordo com aqueles ou com o outro. Mas a ideia central tem que estar ali enfiada. E não é apenas naqueles que estão a pensar à brava sobre a política e a estratégia, e os gajos especialmente espertos.
Isso tem que estar dentro da massa. E a gente tem que ter os elementos estimulantes do caminho para o socialismo, ou ninguém sabe como é que é. Essa do socialismo científico, o Marx nunca falou nisso, é uma grande conversa, acho que é de Stalin, não é que o parta. Portanto, a gente tem que ter clareza sobre isso. E estes movimentos têm que levar nesse sentido, têm que caminhar nesse sentido. E o papel dos partidos revolucionários é orientar, saber decidir. E este é outro grande problema dos partidos revolucionários, ou que se querem revolucionários, é a ligação à massa na base. E os partidos revolucionários hoje não estão ligados à massa na base. Esse é que é o problema. Mas para os partidos revolucionários estarem ligados à massa na base, tem que ter uma grande autonomia, uma grande democracia, um grande movimento nas suas próprias bases. Isto é fundamental. E as autarquias são muito importantes para isso também. A gente concorrer às autarquias, aquela ideia que já houve no meu partido, do Bloco, de que, isso já houve aqui há uns bons anos, isso das autarquias, deixa isso, a malta tem que ganhar a Assembleia, ter muitos deputados e tal. Não, a gente tem que fazer isso tudo, mas temos que ter gente junto do povo. Do povo tem uma vaca, do povo tem um comércio, do povo está numa associação, a gente tem que estar aí. Sim. Não para apoderar. Deixa-me cortar só mais um bocadinho. Tu falaste muito sobre esta questão dos partidos revolucionários. Historicamente, houve vários momentos em que houve enormes clivagens ideológicas e uma grande radicalização, e muitos partidos a autoproclamarem-se revolucionários, e partido, Claro. não precisa de ser um partido político, pode ser, há muitos outros aglomerados que podem ser mais ou menos considerados partidos, e às vezes até coisas bastante mais amplas, desde jornais a vários partidos diferentes que são o mesmo partido, não é? Com umas pequenas vertentes que se vão apresentando publicamente como se fossem coisas divididas. Claro. E que havia muitos partidos que reivindicavam revolucionários, mas os momentos históricos não eram particularmente favoráveis a isso. E se calhar até o 25 de Abril, a malta é muito apanhada quando o resto da Europa, quase toda, exceto Espanha, está muito mais estabilizada. Portanto, o apoio internacional é, obviamente, muito menor a uma sublevação coletiva, não é? Então eram muitos partidos revolucionários em momentos não revolucionários. Sim. E agora nós estamos numa situação bastante extrema, de crise económica, crise social, o coronavírus vem agravar ainda mais a coisa, e temos a crise climática, que é uma ameaça assim global, avassaladora sobre todos, avassalador. Mas obviamente principalmente sobre quem vai sofrer primeiro, que são os mesmos de sempre, que também são os mesmos que estão a sofrer principalmente este abalo do coronavírus. E é um momento que é particularmente atreito a um momento revolucionário, por assim dizer, por excelência, por definição. Sim. E há uma espécie de vazio de partidos revolucionários. Parece que o imaginário de uma revolução, de uma modificação fundamental, foi-nos roubado. Isto é, a ideia da Tina, da Margaret Thatcher, fez um enorme caminho dentro das cabeças da população mundial. Mas a verdade é que a realidade objetiva e material está a levar-nos para um caminho um pouco um beco sem saída, não é? E o Walter Benjamin dizia que a revolução não tem de ser só uma locomotiva da história. Às vezes a história é um comboio desembestado e que está a caminhar para o precipício, e nesse momento a revolução é o travão de emergência, a arma do povo contra um bulldozer que não para, e às vezes que se chama capitalismo. Ora bem, claro. Essa é que é a questão. Ora bem, o Walter Benjamin tem coisas bestiais. Ele disse uma vez que o progresso tecnológico, o desenvolvimento das ciências, desde que não seja das ciências da natureza, das ciências duras, chamemos assim, leva o progresso, o chamado progresso, é catástrofe. O progresso das ciências técnicas e tal, com o capitalismo, é catástrofe. E isso está-se a verificar, ainda há bocado falámos disso, não é?
em relação à liquidação da natureza e à exploração e à brutalidade sobre quem trabalha. E, portanto, nós temos, e mais, ele diz mais, e também se verifica agora, é que quem vai ficar por cima é o complexo industrial militar, é a guerra, é a guerra. E se a gente for ver, e é a minha opinião, o grande mentor geoestratégico global é a indústria do armamento. Porque o próprio Vietnã foi para servir a indústria do armamento. Se vocês forem à Netflix, tem documentários absolutamente assombrosos. Se vocês forem à Guerra do Vietnã, são 10 episódios, ou 10 ou 9, ou 11, não sei, vocês chegam a... Porque aquilo usa tudo o que não era possível saber. Os telefonemas dos presidentes com os seus Estados-Maiores, com os generais que estavam no Vietnã a pedir mais armas e mais homens e não sei o quê. E eles próprios tinham a noção que não iam conseguir nada ali. Daquela coisa do travar o comunismo, eles não iam travar nada, porque eles tinham consciência que aquilo eram povos que tinham a sua própria dinâmica. E o que era preciso, chegas a essa, está lá, não está dito assim, mas está lá, era servir o complexo industrial. Como foi o ataque ao Iraque do Bush, do deserto, como foi a invasão do Iraque do outro Bush, do filho, como foi isso tudo, pá. E as fake news não são as da net, do Facebook, as fake news são dos poderes instituídos. Repara bem nas mentiras que foram sobre o 11 de setembro, das Twin Towers, aquilo está tudo envolto numa grande aldrabice. Eu tenho total clareza sobre isso, mas muita malta nossa mexer nisso e tal, enfim. Eu tenho totalmente clareza nisso, pá. A fake news das armas de destruição maciça do Saddam. O próprio Baradei, que era era um homem do sistema e tal, ele tem um livro sobre isso, pá, daqui que é só aldrabices, pá. A própria Hollywood, pá, denuncia isso, basta ver filmes hollywoodescos, a gente perceber o que é aquilo tudo, e até o Vice, que é a vida do Chinês, quer dizer, está lá tudo, só não vê quem não quer. E estes papalvos destes governantes, pá, são os sabujos, pá, além de serem são criminosos, pá, de colarinho branco, ou de voz meiga, costuma chamar assassinos de voz meiga, pá, e chamamos na cara se for preciso, pá. Então o que fez o Durão Barroso e o Paulo Portas, essa cambada toda, pá. O Paulo Portas, eu costumo dizer que ele, com o periscópio dos submarinos dele, viu as armas, pá, e as armas do Saddam. Quer dizer, a gente está envolta nisto, isto tem que ser desmontado e desmascarado, para dar elementos, pá, às pessoas. Exatamente, o trabalho que eu acho que o Movimento de Justiça Climática tem feito nos últimos anos, primeiro era preciso torná-lo o tema público e notório, que era uma coisa claro, que foi lentamente sendo apresentada, e o ano passado representou uma enorme modificação qualitativa e quantitativa, não é? Com as greves climáticas por todo o mundo, milhões de pessoas que se envolveram, também a radicalização a partir da desobediência civil se ter tornado muito mais normalizada como uma ferramenta deste movimento. E agora aconteceu o mesmo que a todos os movimentos que existia, que é toda a gente está enfiada em casa, naturalmente, por causa do coronavírus. Mas isto, obviamente, não vai durar para sempre. E isto acrescentou uma nova crise em cima dessa crise que já existia. Uhum. E surgirá, naturalmente, por parte do capitalismo, uma enorme pressão para, como a Alice tinha dito há 5 minutos, uma enorme pressão para retomar o business as usual, mas, ao mesmo tempo, está a haver um colapso, por exemplo, da indústria petrolífera. A questão do não haver escoamento para o petróleo. A indústria petrolífera. Que é o eixo central deste problema em termos mais básicos, não é? Em termos mais técnicos. Certo. E o que vai acontecer, claramente, é que vai haver, tal como tu falaste quando foi as nacionalizações a seguir ao 25 de Abril, vai haver uma enorme pressão para nacionalizações, mas desta vez não será por parte do povo, vai ser por parte das empresas.
que às vezes até podem não assumir Sim. como uma nacionalização, é só um resgate, como aconteceu na crise de Claro, 2008, claro. só que agora um resgate a muito mais setores, nomeadamente a esses que são Exatamente. parte Sim, do problema. sim, É uma espécie de claro. resgatar neste momento estas indústrias é literalmente uma espécie de suicídio, mas essa é que é a parte interessante. O capitalismo não consegue fazer uma dissociação entre uma dissociação entre Ah, a sua natureza e a necessidade de autopreservação. Então a sua natureza, a natureza da acumulação e da produção infinita, expansiva permanentemente, e portanto para produzir lucro, colide diretamente com a sua própria viabilidade, porque não há, isto tem limites, não é? E os limites estão a ser atingidos. As alterações climáticas sim. são uma das muitas manifestações de que estamos a atingir aquele rift metabólico que o Marx identificou teoricamente há muitos anos atrás, mas que claramente hoje não é uma formulação teórica, é uma realidade física que pode ser medida em várias dimensões. Também a perda de biodiversidade e de animais e de espécies, Sim. que é massiva. Nós estamos a construir outro planeta. E estes gajos acham que é possível explorar até ao fim. O que significa que há dois campos, na minha opinião, neste momento. Há o campo do suicídio, que é o campo Suicídio do de quem? capitalismo, não, da humanidade, da civilização. Eles, isto é, a lógica já é auto, não é? Não é só um discurso que se usa para dominar os outros, domina ao próprio capitalismo, não é? Então, uma espécie de dissociação entre dois campos, o campo do capitalismo e da alienação ligada, e depois um campo que procura encontrar um caminho para poder haver vida, poder haver harmonia, aquela harmonia que tu falavas há algum tempo atrás, e que o faz também pela primeira vez com um prazo. Isto Sim, é, o prazo está marcado. este tempo, ao contrário do que eram os movimentos revolucionários de há muitos anos atrás, e até a ideia de a luta continua, não é? Vai continuar, Claro, etc. claro. Não. É tipo, a luta, se não for ganha, não continua. Bom, mas isso é Então por isto... duas vezes. Força. Desculpa. Mas a gente, estou de acordo com isso, porque há aqui uma convergência de duas catástrofes. Yeah. Uma é da natureza ecológica e das alterações climáticas, e outra é do próprio capitalismo. Vai traduzindo uma catástrofe sobre a humanidade. A gente não se pode esquecer que o desenvolvimento tecnológico, independentemente ou paralelamente ao que disse o Walter Benjamin, o desenvolvimento tecnológico vai ser de tal forma que o capitalismo vai concentrar um poder tal que das duas uma. Ou isso traduz... e essa conversa da globalização não acabou. Essa conversa. Quer dizer, o capital mundial, a globalização vai continuar, de outras formas possivelmente, ou com outras vertentes, outras... E não acabou a globalização, porque o futuro deles é a globalização. Eles não conseguem pensar não A há outro própria, âmbito, não é? mas não é só isso, é que a própria ciência... Outro dia comprei um livro aí no metro, que é o internacionalismo científico. A ciência só pode progredir articulando-se internacionalmente. Isso leva a um poder brutal de quem está no poder, que é o capital. A gente não se pode esquecer disso. Mas, por outro lado, o avanço tecnológico confere ao proletariado, e quando falo de proletariado não é o de fato ganga, o operariado, que era o proletariado do tempo do Marx, o proletariado hoje é quem não tem meios de produção, quem é assalariado, tirando os CEOs, etc., não é? Portanto, o proletariado é vastíssimo e, dadas as características do desenvolvimento científico, dos cientistas e dos técnicos e dos hackers e dessa malta toda, tem na mão os instrumentos do poder do capital pela primeira vez na história. Porque a tecnologia avançada é ao mesmo tempo vulnerável
em relação àqueles que a manipulam e que a manejam. E que são assalariados, que são proletariado. Portanto, um partido revolucionário que queira... Epá, a revolução, como é que é dizer? Um partido revolucionário não tem que se preocupar em fazer a revolução, tem que se preocupar em saber estar na revolução, porque ela vai existir. Pode ser anárquica, pode ser não sei o quê, a revolução tem sempre uma parte anárquica, mas ela tem que existir, porque as pessoas não vão querer suicidar-se, vão perceber. Agora, nós é que temos de ser capazes de lhes dar elementos que elas percebam o mais rapidamente possível. E das duas, uma, ou tu tens uma revolução em que o povo e os trabalhadores tomam conta da tecnologia, ou tu tens um fascismo tecnológico, pá. Esta que é a grande questão, que a gente tem que começar a colocar. E a gente não está a colocar. Isso faz-me cá uma comichão do caneco, pá. O que é que a gente anda aqui a fazer, pá? A gente tem que dar, e para isso temos que denunciar. Eu posso ter um acordo com o PS, mas ou com o PS ou com outro partido qualquer, ou com o PSD, com o que quiser. Eu sou capaz de fazer um acordo com o PSD se isso responder a determinados interesses estáticos ou interesses reais da massa. Agora exagerando um bocadinho. Agora, mas eu tenho que ao mesmo tempo estar a dizer, epá, sim senhor, vamos fazer isto, que eu não sei, não sei o quê, mas vocês são isto, são isto, são isto. Vocês têm que, até pode ser, têm que alterar a vossa vida, sabendo que eles não alteram nada, pá. Como é que um deputado, um membro do governo, que o seu principal objetivo é ir para a administração de uma empresa, a administração de um banco, ou para o FMI, ou para a Comissão Europeia, se pode preocupar com os problemas das pessoas? E está sempre a pensar, isto também não vai acontecer. Se houver catástrofe climática, eu estou cá no 7º andar da torre, não sei o quê, sei lá para a malta, para o pagode lá de baixo, é que se lixa. E é. Portanto, isto tem que levar uma volta e os partidos que se pretendem revolucionar têm que perceber isto. Se quiser, às vezes percebem, mas não querem agir de acordo com o que estão a perceber. Essa é a maior catástrofe. A pré-catástrofe é essa. Quem pode dar elementos fundamentais de transformação radical e revolucionária está a adequar-se a uma situação que não tem saída. Não tem saída. E não há social-democracia possível. Mas com uma social-democraciazinha agora. Não há social-democracia possível. A social-democracia é um contrato social característico do pós-Segunda Guerra Mundial, em que havia muito dinheiro do plano Marshall, o proletariado tinha sido dizimado na guerra, pá, em que vinham trabalhadores da Turquia e de outros lados, não sei o quê, e que havia muito dinheiro e que havia possibilidade do próprio capital travar, e tinha medo do comunismo, chamado comunismo. O capital tinha que fazer um acordozinho mais aceitável pelos trabalhadores, aí nasce politicamente a social-democracia moderna pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje é impossível, com a finança a dominar, com a perspectiva da grande tecnologia, e pensas que o capital e os capitalistas não estão a pensar nisso? Estão a pensar nisso. Isto é nosso, isto dá-nos um poder imenso. E a gente tem que mostrar que o poder imenso não é verdade. E que se houver a resposta adequada, o poder imenso fica nas mãos do proletariado que está no controle de toda e aí inclui os cientistas, inclui essa gente toda. Portanto, temos de dar elementos utópicos. Diz, minha querida. E só perguntar-se para finalizar, enquanto alguém que viveu e organizou a revolução que foi o 25 de Abril, se há alguma mensagem que queiras deixar ao movimento por justiça climática, não só em Portugal, mas no geral. Mensagem. Então, o movimento à justiça climática isto é um bocado simplória a mensagem. Acho que há bocado de entender. Na minha opinião, a justiça climática só se obtém se nós, se esse movimento todo entender e forem dados elementos para que entenda, só encontra a justiça climática justiçando o capitalismo. Não há outra hipótese. Mas isso demora muito. Eu sei que demora muito, mas pode demorar pouco. E agora, como disse como é que tu te chamas, pá? Camargo. Qual é o teu primeiro nome? João.
como disse o é, epá, isto é urgente. E vamos ter pela frente, e isto é outra questão que a gente tem que colocar, vamos ter pela frente, agora a seguir ao vírus, este apelo. Disseram que o discurso do presidente até foi jeitoso, eu não o ouvi, tinha mais que fazer. Mas vamos ter agora, do ponto de vista social e económico, a juntar à pressão aparentemente mais longínqua da justiça climática e disso tudo, nós vamos ter o discurso do que já tivemos unidos na guerra, repara bem, a guerra do vírus. Tiveram todos numa guerra. Vamos todos a sofrer. Agora o caminho é unidade. Qual unidade? Com quem? Com eles? Se calhar até são os que provocaram o vírus pela forma como tratam a natureza e isso tudo. Não há unidade possível. São inimigos. Isso não se diz. Não, são inimigos. Estão a destruir, têm destruído. Estão a massacrar, têm massacrado. Quer na produção, quer nas guerras. Fazem guerras para gastar armas. Andam a combater terroristas na República Centro-Africana e no Mali, não sei onde, que têm as armas que os próprios soldados que eles mandam são iguais, dos mesmos produtores das armas que as vendem aos terroristas. Isto é um crime global. E o capitalismo é globalmente, atualmente, já foi revolucionário, não é? Historicamente, e as coisas são todas históricas, não há a historicidade em nada. São históricas. Em cada situação histórica as coisas são de determinada maneira. Agora estamos a lidar com a infâmia instalada. E infâmia ainda por cima arrogante, ainda por cima toda contente, ainda por cima a dizer-nos que se não fossem eles a gente tinha uma vida lixada. Quer dizer, estes elementos todos, um partido que quer ser um partido decente, já nem digo revolucionário, não pode conciliar com isto. Tem que saber, claro que tem que saber, há tática, há isso tudo, há o acordo necessário, houve a geringonça, foi absolutamente necessário, é tudo isso. Mas a gente tem que saber depois, em cada momento, já não digo situação, em cada momento histórico, 2 anos, 1 ano, não sei o quê, para responder. As reformas são fundamentais.